Mais uma vez, vocês estão me ouvindo? E agora, porque eu estava com o celular para eu poder ver as mensagens, eu coloquei o fone agora. Agora tá ok? Agora tá ok, professor. Show. Então, nós vamos iniciar, certo, a aula. Aquelas informações que eu passei anteriormente, eu vou colocar lá no grupo e no Classroom também, que eu também vou enviar o link depois, certo? Então, todas as informações da V1, de como vai se dar a disciplina, o plano de ensino, aí eu mando lá no grupo e no Classroom, certo? Que aí a gente já inicia a aula agora direto, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou vendo aqui as perguntas de vocês, certo? Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai iniciar o sistema respiratório, certo? É um sistema muito importante no sentido, assim, para quem faz educação física, né? Ele que é responsável por conseguir toda a energia que a gente precisa para desempenhar qualquer movimento e qualquer atividade física. Então, todas as células, elas necessitam captar o oxigênio que está aí disponível no ar atmosférico, porque vai ser esse oxigênio que vai ser responsável por oxidar o açúcar, e aí, a partir da oxidação do açúcar, é que a gente vai obter o ATP, que é uma molécula aí de troca de energia. E também através da respiração que a gente vai eliminar o CO2 gerado nesse processo de respiração para a obtenção de energia. E eliminando esse CO2, a gente elimina aí a carga tóxica que ele traz. Que carga tóxica é essa? Quando nós produzimos o CO2 no processo de respiração, nós produzimos o ácido carbônico, porque o CO2 não circula nesse formato gasoso na nossa corrente sanguínea. Ele vai circular na sua forma ionizada, que é a do ácido carbônico, que faz o que com o pH do sangue? Joga o pH do sangue lá para baixo. Isso é prejudicial para a homeostase do organismo. Então, por isso que a gente precisa eliminar esse excesso de gás carbônico que é gerado no processo respiratório. Pronto. Show? Então, esse processo é a respiração, né? Esse processo de captar oxigênio, que é o responsável por oxidar as moléculas e gerar energia, e eliminar o CO2. Então, ele vai ser o sistema responsável por captar o oxigênio e eliminar o CO2, que é o sistema respiratório. Então, quais as principais funções do sistema respiratório? Então, controle do pH sanguíneo. Eu acabei de dizer que o gás carbônico gerado no processo de respiração, ele não circula no nosso sangue no formato de CO2, né, que é o gás. Ele vai circular no nosso sangue na forma ionizada, que é de ácido carbônico, que é aí o HCO3-. E esse ácido carbônico, ele joga o nosso pH lá para baixo no sangue. E isso vai prejudicar a homeostase. Por isso que o sistema respiratório ele tem esse papel de eliminar, não é apenas, é para captar o oxigênio e nós continuarmos respirando e manter aí a sobrevivência. Não, tem outros papéis, né? Esse primeiro é o controle do pH sanguíneo. Segunda função aí do sistema respiratório, além da que a gente já falou anteriormente, né, de captar o oxigênio, liberar o CO2, filtragem e aquecimento do ar inspirado. Como assim, filtragem? Nós temos vários pelos ou cílios nas células que compõem o sistema respiratório que vão aí formar
esse componente que vai filtrar o ar que está entrando. Então, nós temos os pelos nasais, que nós vamos ver no nariz, que são responsáveis pela filtragem inicial do ar. Dentro da cavidade nasal, nós vamos ter células ciliadas, que fazem um segundo processo de filtragem, né? E também aí, nos demais órgãos do sistema respiratório, nós também temos essas células ciliadas, que também vão continuar esse processo de filtração. E por que é tão importante filtrar o ar que está entrando, né, no organismo? É um processo é uma espécie de proteção, não é isso? A gente sabe que a gente respira o ar, que tem vários poluentes, compostos tóxicos, tem os micro-organismos invisíveis a olho nu, que nós não conseguimos visualizar, bactérias, vírus. Então, tudo isso pode ficar preso inicialmente nessa filtração, e aí, com o processo de produção de muco, a gente consegue aí fazer o acúmulo desses micro-organismos, desses poluentes tóxicos, dessas micropartículas que são danosas ao nosso sistema respiratório e eliminar juntamente com o muco. Então, essa filtragem, ela tem esse papel de proteção do nosso sistema respiratório. E o aquecimento do ar inspirado, que função é essa, né? O ar que nós respiramos, ele está numa temperatura mais baixa do que o ar que fica dentro do nosso organismo. O ar dentro do nosso organismo, ele fica na temperatura ali praticamente igual, equilibrada com a temperatura corpórea, que é de 36,5. Então, quando a gente inspira esse ar gelado, a gente dificulta o processo de respiração se não houvesse esse aquecimento. Então, o aquecimento do ar através de células que tem uma irrigação sanguínea elevada, a gente vai já explicar quando a gente for ver lá a cavidade nasal, onde tem as células que são muito irrigadas e essas células que vão perder o calor do sangue para o ar que está entrando, para gerar esse aquecimento, certo? Nós vamos ver tudo isso. Então, esse aquecimento, ele tem um papel aí na difusão do ar, certo? Porque quanto mais aquecido, mais facilmente ocorre a difusão das moléculas de oxigênio, das moléculas de gás carbônico, certo? Se o ar estiver mais gelado, né, estiver uma temperatura mais baixa, a difusão fica prejudicada. Por isso, quem mora em regiões mais frias tem uma frequência maior de ocorrências de dificuldades respiratórias, certo? Qual a outra função do sistema respiratório? Ele também vai ser responsável pela percepção de cheiros e aromas, que tem um nervo olfativo na cavidade nasal, que ele vai ser responsável por um dos 5 sentidos, né, que é o olfato. Esse nervo vai captar as moléculas que contêm aí diferentes cheiros e aromas, e ele que é o responsável por essa sensação no nosso nariz. E também a última função, né, que é permitir a emissão de sons pelas cordas vocais, porque é graças à passagem do ar pelas cordas vocais que elas vibram e nós conseguimos emitir os sons. Então, quais são as funções aí principais do sistema respiratório? Nós temos inspiração e expiração, que é justamente o quê? A captação do oxigênio e a liberação do CO2. Segunda função, controle do pH sanguíneo. O sistema respiratório está diretamente envolvido na excreção do excesso de ácido carbônico gerado pela respiração celular, e aí, excretando esse excesso de ácido carbônico, nós conseguimos controlar o pH do sangue, evitando que ele fique ácido. Terceira função, filtragem, e essa função tem uma função de quê? De proteção, né? Vai proteger o nosso organismo, tanto de moléculas danosas, como também de micro-organismos causadores de doenças. Temos a quarta função. Qual a quarta função? O aquecimento do ar inspirado, porque o processo de aquecimento desse ar vai aí contribuir para o processo de difusão dessas moléculas gasosas entre o sistema respiratório e o sistema circulatório, certo? O envio das moléculas de O2 dos alvéolos do pulmão
para o sangue e também a troca, né, do CO2 do sangue para os alvéolos pulmonares. Qual é a quinta função? Vai ser responsável pelo olfato, né? Essa percepção de cheiros e aromas. E a última função, sexta função, é aí da voz, né? Que vai permitir a emissão de sons pelas cordas vocais, justamente porque é o ar, a passagem do ar que faz as nossas cordas vocais vibrarem e a gente consegue falar, cantar, etc. Ok? Então, a gente não vai ver detalhadamente, obviamente, a fisiologia do sistema respiratório, mas a gente tem que compreender alguns passos, certo? Então, a respiração, ela é a troca de gases entre a atmosfera, o sangue e as células, e vai envolver aí 3 processos. E é importante que vocês compreendam que esses 3 processos que envolvem a respiração, eles são independentes, mas eles estão relacionados, ok? Eles ocorrem independentemente, estão ocorrendo aí ao mesmo tempo, mas eles estão relacionados um ao outro, ok? Então, o primeiro processo é qual? É a chamada ventilação pulmonar, que lá no final da aula a gente vai ver como é que funciona a ventilação pulmonar, a diferença de pressão que faz o ar entrar e o ar sair, contração do diafragma, etc, etc. A gente vai ver no final da aula, certo? Então, a ventilação pulmonar consiste na mecânica de movimentação do ar para o interior, que é justamente a inspiração, né? A entrada do ar de fora para dentro do sistema respiratório, ou então o movimento do ar para o exterior, que é a expiração, né? A saída do ar do sistema respiratório para o meio externo, ok? O segundo processo qual é? É a respiração pulmonar. Lembrem desses 3 nomezinhos, certo? Primeiro, ventilação pulmonar, que é a entrada e saída do ar. Segundo, é a respiração pulmonar, que é chamada de respiração externa. Não achem que porque é chamado de respiração externa, ela vai acontecer fora do corpo. Não, não é isso que se quer dizer, certo? Ela vai ocorrer entre o sangue e os alvéolos dos pulmões. Então, a respiração pulmonar externa vai ser a troca de gases entre os pulmões e a corrente sanguínea. O sangue vai receber o oxigênio, né? Aquele oxigênio que veio do ar rico, que acabou de ser inspirado, e o sangue vai liberar para os pulmões o gás carbônico que veio aí do sangue rico que recebeu das células que passaram pelo processo de respiração celular. Então, a respiração pulmonar consiste na troca desses gases entre os pulmões e a corrente sanguínea. Ventilação pulmonar vai consistir na entrada e saída do ar. A respiração pulmonar, que é a respiração externa, vai consistir na troca de gases entre os pulmões e a corrente sanguínea. E o terceiro processo é chamado de respiração tecidual, que esse sim é chamado de respiração interna. Aí agora vocês veem que é interna porque ocorre a nível celular, e não porque um é fora do corpo e o outro é dentro do corpo. Não, é só porque o interno ocorre a nível celular, enquanto o externo ocorre lá a nível lá do órgão com a corrente sanguínea. E o interno não, é a cada célula que vai receber sua molécula de oxigênio e vai receber aí, e vai liberar as moléculas de CO2 que foram produzidas. Então, a respiração tecidual, que é a respiração interna, vai consistir na troca de gases entre o sangue e as células que compõem os tecidos. Então, o sangue vai fornecer o oxigênio que ele acabou de pegar lá nos pulmões, né? Ele vai fornecer às células esse oxigênio e vai recolher o gás carbônico proveniente da respiração celular que aconteceu aí nessas células. Então, o sangue, lá no sistema respiratório superior, né, lá próximo aos pulmões, ele fica rico em oxigênio e pobre em gás carbônico, e quando ele vai se espalhando para os tecidos, para as células, ele vai ficar pobre em oxigênio, porque ele libera esse oxigênio a essas células, e vai ficar novamente rico em CO2, porque ele recebe o CO2 produzido a partir do metabolismo celular,
certo? Então, são esses 3 processos que coordenam a respiração efetuada pelo sistema respiratório. O sistema respiratório ele vai ser dividido aí em 2 zonas. Nós temos a zona condutora e a zona respiratória. É importante que vocês não confundam zona condutora e zona respiratória com vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. A gente vai já ver as vias aéreas superiores e as inferiores, que são diferentes aí, os órgãos que as compõem, das zonas condutora e da zona respiratória. Então, a zona condutora vai ser formada pelo nariz, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos. Então, é essa parte que conduz o ar até o ponto que faz o quê? Que efetivamente faz as trocas respiratórias com a corrente sanguínea, certo? Então, é a zona apenas de condução do ar. Nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. A zona respiratória vai ser o quê? Vai ser formada pelos bronquíolos respiratórios, que são as ramificações maiores dos bronquíolos, os ductos alveolares, os sacos alveolares e os alvéolos pulmonares, certo? Que vão aí compor o pulmão em si, com aquele aspecto esponjoso. Vocês vão ver que o pulmão, ele é justamente o aglomerado desses órgãos que eu acabei de mencionar da zona respiratória. Ele é formado pelos sacos alveolares, por isso ele tem esse aspecto esponjoso, porque os sacos alveolares são esses saquinhos com uma fina membrana que dentro tem ar, então ele fica com esse aspecto esponjoso. Ok? Então, a zona respiratória vai ser formada pelos bronquíolos respiratórios, ductos alveolares, sacos alveolares e alvéolos pulmonares, onde a gente tem aí as trocas gasosas diretamente. E como eu já mencionei para vocês, além da divisão em zona condutora e zona respiratória, o sistema respiratório também pode ser dividido em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. Pela figura, a gente vê que dá para notar que é bem óbvio que as vias aéreas superiores são aquelas que ficam localizadas acima do tórax, certo? E as vias aéreas inferiores são aquelas que ficam localizadas dentro do tórax. Então, as vias aéreas superiores compreendem do nariz até a laringe, e as inferiores, que estão dentro do tórax, compreendem da traqueia até os pulmões, certo? Então, a segunda divisão que existe no sistema respiratório. Então, vamos iniciar vendo as vias aéreas superiores. Vias aéreas superiores, como a gente acabou de mencionar, são formadas pelo quê? Do nariz até a laringe. Então, o nariz é o primeiro órgão que tem o contato aí com o ar. E vai ser por ele que o ar vai entrar. O nariz, ele tem uma parte externa, que é a parte visível, que é o nosso nariz, certo? Que é essa parte externa. E uma parte interna, que fica dentro do nosso crânio, que ainda é o nariz. Quando a gente vê lá os ossos do crânio, né? A gente vê que tem aqueles 2 orifícios no crânio. Então, é ali que inicia a parte interna do nariz, que fica por dentro do crânio. A porção externa vai possuir 2 cavidades, que são as narinas, que são os buraquinhos do nosso nariz, certo? Quando o ar entra, ele vai se encontrar com os pelos nasais, que eu já falei para vocês. Esses pelos nasais iniciais aqui vão ser responsáveis pela primeira filtragem de proteção do ar que está entrando no nosso organismo. Então, o nariz, ele tem a parte externa e a parte interna. Então, dentro do crânio não vai possuir um nome diferente do que é o externo. É o nariz externo e continua no nariz interno, certo? Continua sendo o nariz. Então, o ar entra e tem contato na região aqui externa ainda com o quê? Com os pelos nasais para se realizar a primeira filtragem. A cavidade nasal, ela vai ser separada em 2 lados pelo septo nasal. Então, nós temos o nosso nariz, certo? Temos as narinas, que são os buraquinhos,
E a parte interna do nosso nariz é chamada de cavidade nasal. A cavidade nasal vai ser separada pelo septo nasal, que é essa cartilagemzinha aqui do meio do nosso nariz, que faz a divisão em duas narinas. Certo. Então, a cavidade nasal, ela vai fazer parte do nariz, certo? Ela compõe o nariz e ela vai dividir o nariz em dois lados através da cartilagem do septo nasal. É o septo nasal que divide o nariz em dois lados e por isso que nós temos as duas narinas, certo? Essa divisão que a gente consegue visualizar. Independente dessa divisão, certo? As duas laterais vão desembocar na cavidade nasal, certo? Essa divisão pelo septo, ela se dá aqui no nosso nariz externo, certo? Quando chega no nariz interno, que é o que é por dentro do crânio, a gente não tem mais a presença do septo nasal. O septo nasal, ele tem essa função de dividir o nariz em dois, formando aqui as duas narinas. Já a parte do nariz interno não possui o septo nasal, por isso ele une as duas laterais dentro do nariz, formando aí, continuando a cavidade nasal, só que sem o quê? Sem a divisão entre uma e outra, certo? Continuando ainda na cavidade nasal, né, que é lá na parte interna do nariz, a gente vai ter células ciliadas, que tem a função também de filtrar, mas além de filtrar, elas têm o papel de quê? De produzir muco, né? Porque justamente no momento em que elas realizam a filtragem dessas partículas ou desses micro-organismos, elas produzem um muco para que esse muco prenda essas partículas e esses micro-organismos e a gente possa eliminá-los do nosso sistema respiratório. Então, de início, nós temos os pelos nasais, fazendo a primeira filtragem, e logo em seguida, quando a gente entra mais no nariz, entra mais na cavidade nasal interna do nariz, a gente vai ter as células ciliadas, que vão realizar tanto a filtragem como produção de muco para ir acumular essas partículas ruins e ser eliminada. Além disso, além de filtrar, produzir o muco que vai ajudar a eliminar essas partículas ruins, esse muco ele também tem o papel de umidificar. E aí a gente evita que ocorra constantemente o quê? O ressecamento das nossas vias aéreas, né? Principalmente aqui do nariz. Porque quando a gente possui o ressecamento do nariz, pode causar um processo inflamatório e aí desencadear as doenças ou até mesmo alergias. Então, essas células ciliadas, elas têm esse papel também de aí hidratar, umidificar a cavidade nasal do nariz. Então, a gente vê aí, ó, a cavidade nasal por completo nessa figura, né? Tem a parte externa, em que a gente vê que fica visível a narina e os pelos da narina, certo? Então, a gente tem essa parte externa da cavidade nasal, e a parte externa da cavidade nasal, ela tem uma característica de que ela é dividida pelo septo nasal, né? Vocês estão vendo essa parte azul na figura? Essa parte azul é característica de cartilagem na figura, e é justamente a cartilagemzinha do septo nasal que divide, vocês podem visualizar que é apenas o nariz externo, né, aquele que está fora do crânio, vai dividir o nariz externo em dois lados, por isso que nós temos aí duas narinas. Já quando a gente passa do nariz externo e já entra no nariz interno, a cavidade nasal não tem mais a divisão. A gente vê que já é osso, né? Aqui a formação, ó. Aqui é a cartilagem, só vem até o ponto externo. Quando a gente sobe mais um pouquinho e entra na cavidade nasal do nariz interno, a gente não tem mais essa subdivisão.
certo? Então, a gente só tem a cavidade nasal por si só. Nessa porção interna da cavidade nasal, nós temos as conchas nasais, que também podem ser chamadas de cornetos nasais. São regiões grandes e altamente vascularizadas. São essas regiões aqui, ó, que parece uma protuberância de células, né, um acúmulo de células nessa região da cavidade nasal do nariz. E qual é a função dessa modificação anatômica no nariz interno? A função dessa modificação anatômica é de aquecer, filtrar e umidificar o ar. Como é que isso acontece? Essa região aqui vai ser rica em células ciliadas também. As células ciliadas têm que função? Filtrar e umidificar o ar que está entrando, né? Então, ele vai fazer mais uma filtração do ar para evitar que partículas ruins adentrem no nosso organismo, e também ele vai umidificar, porque as células ciliadas, diferentemente dos pelos nasais, né, lá do início, eles produzem muco, que serve para ajudar a eliminar essas partículas ruins, mas o muco vai servir também para umidificar o ar, que é necessário para evitar o ressecamento aí da cavidade nasal, que causa problemas se esse ressecamento acontecer, certo? E a principal função é o aquecimento do ar inspirado. E como é que a gente tem esse aquecimento? Como é que esse aquecimento ocorre? Como vem dizendo aqui, ó, as conchas nasais são altamente vascularizadas. O sangue é um componente quente do nosso corpo, certo? Para quem não sabe, o sangue ele é extremamente quente. Então, como ele está próximo da região externa, né, que é mais fria, ele consegue perder calor muito facilmente. Então, essas conchas nasais altamente vascularizadas, ou seja, com muito sangue, então o sangue circulando por ali o tempo todo quente, como está próximo da região externa, ele consegue perder calor ali para aquela região. Ao perder o calor do sangue, esse calor vai para onde? Vai para o ar que está sendo inspirado, e aí automaticamente a gente tem o aquecimento do ar através do calor que é perdido pelo sangue dessa região muito vascularizada aí das conchas nasais. E as conchas nasais ficam aonde? Na cavidade nasal do nariz interno. Além disso, além dessas conchas nasais, a gente também tem aí o epitélio olfativo, ou nervo olfativo. Vai ser ele que vai ser responsável aí pelo sentido do olfato, certo? Vai ser ele que vai gerar a percepção de cheiros e aromas. Então, esse nervozinho aqui, que fica na parte superior da cavidade nasal do nariz interno, é que vai conseguir ter a percepção através das moléculas que estão presentes no ar que foi inspirado. Ele capta essas moléculas e consegue reconhecer cheiros e aromas, e aí é que a gente tem a percepção do olfato através desse nervo olfativo. Compreendido, nariz? Ok. E aí, lateralizado ao nariz e na parte superior, nós temos uma região de comunicação. Essa região de comunicação vai ligar o nariz aos seios paranasais. Esses seios paranasais são espaços que são preenchidos de ar, certo? Eles existem por dentro do crânio e eles vão produzir muco e aumentar a ressonância da voz. Então, os seios paranasais, eles possuem as células ciliadas, que têm aí essa função de produzir muco para umidificar o ar, e além disso, eles aumentam a ressonância da voz. O que isso significa, professora? Significa que os seios paranasais são os principais responsáveis pelas diferenças de tons entre as nossas vozes.
eu tenho um tom de voz, você tem outro tom de voz, e assim sucessivamente. Por quê? Porque o ar que penetra nos seios paranasais, como eles têm formatos diferentes, então a gente vai depender da ressonância do ar que ocorre dentro desses seios paranasais e também da vibração lá das cordas vocais. Então, é a ressonância dos seios paranasais, né, a propagação do som nesses seios, que é um espaço mesmo preenchido apenas com ar, quando a gente não tem, claro, um caso de inflamação, de doença, que eu vou já mencionar, mas esses espaços normalmente são vazios, no sentido de que eles são preenchidos com ar, e aí, quando as nossas cordas vocais vibram, elas vão ressoar o som emitido nessa caixa, é como se fosse uma caixa amplificadora, os seios paranasais. E cada pessoa tem um formato de caixa amplificadora. Por isso que nós vamos ter aí diferentes tons de voz para cada pessoa, que cada uma vai vibrar as suas cordas vocais de uma maneira e vai ressoar esse som emitido na sua caixa amplificadora, que são os seios paranasais. E além disso, além dessa função de produzir muco através das células ciliadas que estão presentes nessa região e umidificar o ar, de ressoar a voz que foi emitida na vibração das cordas vocais, né, e modificar o tom. Além dessas duas funções, os seios paranasais também têm a função de proteção, né, do sistema respiratório. Então, através das suas células ciliadas que produzem o muco, eles também conseguem realizar a filtração do ar que preenche essas regiões. Então, algumas pessoas têm um acúmulo aí seja por alergias, né? Algumas pessoas têm alergia, outras realmente sofrem a infecção por algum micro-organismo, e aí acaba aumentando a produção do muco, né? E aí esse muco fica acumulado nos seios paranasais devido a essa alergia ou a esta infecção, e o acúmulo desse muco, né? O preenchimento desse muco aqui, ó, que a gente vê, já está quase preenchendo todos as cavidades dos seios paranasais, é que vão causar sinusite, né? Que é uma inflamação desses seios paranasais, das células ciliadas, que vão aí formar esses seios paranasais. Então, por isso, quando a gente tem sinusite, ou fica gripado mesmo e tem um acúmulo de muco, né, de secreção nessa região, a gente fica com a voz fanhosa, né? Porque a gente perde a capacidade de ressoar a nossa voz. Então, quando o ar vem, né, a voz vem, o som sai, querendo ressoar para a cavidade, para a nossa caixa amplificadora, essa caixa amplificadora está bloqueada. Então, a gente não consegue ressoar e aí a gente fica com aquele tonzinho de voz fanhosa, certo? Então, os seios paranasais, eles têm esse papel de ajudar na filtragem, proteção, né? A produção de muco, que é a umidificação, mas eles também têm esse papel na ressonância da voz, modificando o tom de voz de cada pessoa, ok? Não, a rinite, ela também só que ela já é causada diretamente por uma infecção, né? A sinusite pode ser alergia ou infecção, e no caso da rinite, sempre tem uma infecção associada, mas é da mesma região, é os seios paranasais que ficam obstruídos com muco, e aí a gente tem a enxaqueca, tem o aumento do acúmulo de secreção. É a mesma coisa, só que as causas são diferentes. Certo? Não certo? Então, a gente vai encerrar o nariz agora, certo? A gente vai partir para a faringe, certo? Então, para ficar fixado o nariz, parte externa, que fica para fora,
parte interna que fica dentro do crânio, parte externa dividida por uma cartilagem septonasal, que divide essa cavidade nasal do nariz externo em dois, por isso que nós temos duas narinas. Aqui também na parte externa, a gente tem a formação de pelos nasais, certo? Que vão ser responsáveis pela filtração. É o contrário? A rinite é por infecção e a sinusite é por alergia? Então, é o inverso, certo? Então, é o inverso. Mas ambos podem ter as mesmas causas. É o contrário? Eu não sei. Para mim, a rinite era infecção, mas você deve ter visto, então deve estar certo. Então, vamos lá, continuando. Então, a gente vai ter os pelos nasais, que vão ser responsáveis aí pela filtragem do ar inicial, a primeira filtragem. Pelos vão realizar apenas a filtragem, certo? E aí, vem para o nariz interno. O nariz interno não vai ser mais dividido em dois pelo septo nasal, certo? Então, a gente vai ter só a cavidade nasal interna, onde nós vamos ter a presença de quê? De células ciliadas que realizam outra filtragem do ar, que produzem muco, que tem o papel de auxiliar na eliminação daquelas partículas ruins e também na umidificação do ar, para evitar ressecamento. Nós temos ali as conchas nasais, que são altamente vascularizadas, né? Que vão realizar o aquecimento do ar para facilitar a difusão do ar, certo? E nós temos também o nervo olfativo, que é responsável pela percepção do olfato, ok? Então, partindo aí para a faringe, o próximo órgão que compõe as vias aéreas superiores. Então, a faringe ela está localizada atrás das cavidades oral e nasal e à frente das vértebras cervicais. O que isso quer dizer, né? Que ele está aqui atrás do nariz e atrás da boca, certo? Mas está à frente da coluna cervical aqui atrás. Então, essa é a localização anatômica da faringe. A faringe vai ser responsável pela passagem de ar e alimento, ou seja, a faringe ela vai ser um órgão compartilhado pelo sistema respiratório, certo? E pelo sistema digestório, ok? Então, ela vai ser responsável pela passagem tanto de ar como de alimento, vai atuar também como câmara amplificadora de sons. Então, vai ser aquela caixa amplificadora, quando o som vem, tanto a faringe vai ajudar na ressonância do som, como principalmente aí a cavidade dos seios nasais, certo? E ela é dividida em três partes, como a gente consegue visualizar aqui na figura. É dividida na nasofaringe, que é a região da faringe que fica mais próxima ao nariz, certo? Por isso, nasofaringe. Tem a região mediana, que é aquela região que fica em contato com a boca, né? Com o sistema digestivo, que é chamado de orofaringe, que oro aqui é a região que fica mais próxima da boca. E temos a laringofaringe, que é a região mais próxima da laringe, que vai fazer parte aí do sistema respiratório, certo? Então, ela é dividida nessas três partes. Então, a nasofaringe, ela vai fazer contato com a cavidade nasal, que a gente já conseguiu visualizar na figura anterior, e também com as tubas auditivas do ouvido, certo? Ela vai conter a tonsila faríngea adenoide, que é um tecido linfóide. Então, a gente vai ver que cada partezinha da faringe tem esses tecidos linfóides, né? Que são como glândulas ricas em células imunológicas. Então, na nasofaringe, que é a que fica em contato com o nariz, nós temos aqui a tonsila faríngea, que é chamada de adenoide. Qual é a função desses acumulados de células do tecido imune? Essas células do tecido imune que formam essas
essas glândulazinhas, podemos assim dizer, elas têm um papel muito importante em crianças de até 2 anos de idade no sistema imunológico, certo? Como a criança está tendo um contato inicial, tanto de cheiros, como a criança leva tudo à boca também, então ela tem essas células do sistema imune para realizar uma primeira barreira, né? Uma barreira inicial do sistema imune à entrada de micro-organismos, de moléculas tóxicas que vão causar algum dano a esta criança. Então, a existência dessas glândulas ricas em células do sistema imune é importante nesse início da vida infantil. Quando nós crescemos, a partir dos 2 anos de idade, ela já não tem mais função imunológica de proteção, certo? Então, por isso que a gente pode fazer cirurgia para remoção de adenoide, para remoção das amígdalas, que a gente vai já ver que na orofaringe a gente tem a presença das amígdalas, porque elas não têm mais função protetiva para o nosso sistema imune, certo? Que é aquela proteção mesmo inicial de quem nunca teve contato com aquele antígeno, que são o caso das crianças. Mas como nós temos contato recorrente, nós temos outras formas de combate, né, do nosso sistema imune, que não seja aí a atuação dessas glândulas. Então, muitas pessoas removem, por quê? Porque como são células do sistema imune, muitas vezes quando nós estamos sob um processo de infecção, então a gente tem a hiperplasia dessas glândulas, né? A gente vai ter um aumento considerável das glândulas quando a gente tem uma infecção, inflamação na garganta. Então, essas células também acabam sofrendo com essa inflamação, com essa infecção, e aí sofrendo essa hiperplasia, as células ficam crescidas devido ao aumento da atividade dessas células imunes, tentando combater essa infecção. Só que o nosso sistema imune tem a produção dos linfócitos B, né, que vão aí produzir os anticorpos, os linfócitos T, de forma muito mais eficaz e rápida no combate a uma infecção do que as células que estão aí presentes nessas amígdalas ou na adenoide. Então, por isso, quando a gente tem infecções frequentes de garganta, que causa esse inchaço, que é dolorido e tudo mais, a gente muitas vezes remove as amígdalas para evitar aí esse processo de infecção dessas regiões, certo? Isso, a gente tem a presença da adenoide na nasofaringe, que faz contato com a cavidade nasal. A orofaringe, obviamente, vai fazer contato com a cavidade oral. E a orofaringe é que vai conter aí as tonsilas palatinas, que são as famosas amígdalas, e as linguais, que ficam por baixo da língua. Aqui é o músculo lingual, certo? E aí a gente tem a tonsila lingual, que fica aqui logo abaixo da língua, quando ela faz a deglutição. Então, as amígdalas, elas já têm um tamanho mais elevado do que as demais tonsilas, né? Então, quando a gente tem uma infecção na garganta, elas realmente têm essa hiperplasia e atrapalha mesmo o processo de deglutição, incomoda, inflama os tecidos que estão em torno, e aí a gente tem essa dificuldade, por isso que a gente realiza a remoção das amígdalas, certo? Então, como eu já falei, as infecções causam o crescimento dessas glândulazinhas imunológicas. E a última parte da faringe é a laringofaringe, que vai fazer conexão tanto com o esôfago como com a laringe. Eu não mencionei para vocês no início que a faringe ela tem esse papel de compor tanto o sistema respiratório como o sistema digestivo. Então, ela tem o papel de receber tanto o ar como o bolo alimentar, não é isso? Então, se ela tem esse papel de receber o ar e o bolo alimentar, então ela tem aí que repassar o que ela está recebendo aos órgãos que vão formar o restante desses sistemas. Então, a laringofaringe, que era a terceira parte da faringe, ela faz essa conexão com o esôfago, quando vai ocorrer a passagem do bolo alimentar, e faz a conexão com a laringe, quando vai ocorrer aí a passagem do ar que foi inspirado, certo? Ok, a faringe, deu para compreender?
Ok, certo. E a gente está se adaptando, né? Eu preciso saber se o meu ritmo está indo ok com o ritmo de vocês, certo? Então, eu vou sempre perguntar agora nesse início. Meu Deus, meu banco fica caindo, eu não consigo ficar sentada. Então, vamos lá. Ainda nas vias aéreas superiores, né? A gente tem a laringe. A gente saiu da laringofaringe e entrou na laringe. A laringe é um órgão curto, né? Que vai se conectar com a traqueia. Então, ela faz a conexão da faringe com a traqueia. E ela tem só esse papel aí de conectar esses dois. E é na laringe que a gente tem a presença de quê? Das cordas vocais, né? Que a gente vem falando, da ressonância da voz que é gerada na faringe, da ressonância da voz que é gerada nos seios paranasais. E aí a gente tem que a vibração das cordas vocais é de onde sai esse som que vai ressoar nessas cavidades. Então, a laringe ela vai ser localizada à frente das vértebras cervicais 4, 5 e 6. A gente diz isso porque ela está presente aqui no pescoço, na região do pescoço, mas está à frente da coluna cervical, né, anatomicamente falando, e ela vai fazer esse papel de conexão e abrigando aí as cordas vocais que são responsáveis pela emissão do som da nossa voz, ok? Então, a laringe, ela vai fazer aí a conexão, ela possui cartilagens importantes, certo? Que ela faz essa conexão entre a faringe e a traqueia, e ela vai ter essas 3 cartilagens muito importantes. A primeira delas é a tireoide, que ela fica justamente, como o próprio nome diz, em volta da glândula tireoide, certo? Tem aquele formatozinho de borboleta. E é o famoso chamado pomo de Adão, que nos homens é mais proeminente essa cartilagem, certo? Tem aqui a cartilagenzinha tireoide. Além disso, ela também vai possuir a cartilagem epiglote, que é responsável pelo quê? Pelo fechamento da entrada da traqueia na deglutição. Então, ela fecha a traqueia, né? Ela tem aquele movimento quando ela recebe a mensagem do sistema nervoso, quando a língua realiza o processo de deglutição, ela recebe a mensagem do sistema nervoso para que ocorra o fechamento da traqueia e o bolo alimentar não acabe caindo aí no sistema respiratório. Então, a epiglote, ela vai fechar a entrada da traqueia no processo de deglutição do bolo alimentar. E a última cartilagem é a cartilagem cricoide, né? Que vai ser um anel que vai fixar a laringe na traqueia. Então, essa cartilagem aqui é a cartilagem mais importante da laringe. A gente tem a cartilagem tireoide, que vai proteger aí a glândula tireoide. A gente tem a epiglote, né, que fica por dentro, que vai realizar o fechamento da traqueia no processo de deglutição, evitando engasgos e tudo mais. Mas a principal é a cartilagem cricoide, certo? Que é a cricóidea, que vai fixar a laringe à traqueia. Então, ela faz como se fosse uma cola entre a laringe e a traqueia, certo? Porque esse anel, ele é fixado na traqueia. E aí, saindo da laringe, a gente já entra agora na traqueia, através dessa cartilagem cricóidea, que vai unir aí esses 2 órgãos. Então, a traqueia, a gente vê aqui, ó, nessa figura, que o início da traqueia, a gente tem aqui na parte superior dessa figura, a gente tem parte da laringe, né? A gente tem aqui a cartilagem tireoide, aí a gente tem aqui embaixo a cartilagem cricóidea, que vai iniciar a traqueia, que é esse tubo, certo? Então, essa região aqui, a epiglote não está demonstrada, certo? Né? Aqui nessa figura. Então, essa região aqui é a região referente à laringe, certo? E aqui a gente tem o início
da traqueia. E relembrando, né? A gente vai iniciar agora o quê? Vias aéreas inferiores, certo? Que são aquelas que estão dentro da caixa torácica. Então, até onde a gente viu a laringe, né? Era vias aéreas superiores. A partir de agora, a partir da traqueia, são vias aéreas inferiores, que são aquelas que estão localizadas dentro da caixa torácica, ok? E outra coisa, traqueia, ela compõe o que ainda? Qual zona, né? A zona condutora. A gente viu que a zona condutora de ar, ela vai até os bronquíolos, não é isso? E aí a zona respiratória começa a partir dos bronquíolos respiratórios. Então, a gente mudou para as vias aéreas inferiores, mas nós ainda estamos na zona condutora de ar. Então, vamos lá. A traqueia é um tubo cilíndrico que fica abaixo da cartilagem cricoide, né? Vai se prender na cartilagem cricoide, tendo seu início aí nessa cartilagem da laringe. Ela é composta por musculatura lisa e por anéis de hialina. Então, a gente vê nessa figura aqui que a parte interna da traqueia, ela tem musculatura lisa, certo? E a parte externa possui esses anéis de cartilagem, que são de cartilagem hialina, em formato de quê? Em formato de C, né? A gente vê que na frente é fechado, mas aqui atrás é aberto. Aqui não está aberto para mostrar a musculatura lisa, não. Ele, de fato, anatomicamente, tem esse aspecto. Atrás, ele é aberto. Da mesma forma, quando vai aí se prolongando para os brônquios, bronquíolos, certo? Por que que a gente tem esses anéis em formato C? A gente vai já ver que esse formato desses anéis de cartilagem é que evitam que a gente tenha aí um colabamento da traqueia, né? Que seja, a traqueia se fechar completamente, se colar, quando houver um caso de contração muito forte da musculatura lisa, seja por um processo alérgico, né? Um choque anafilático, ou alguma coisa que foi ingerida. Então, quando essa contração muscular for muito forte, são esses anéis de cartilagem que são extremamente fortes, né? A gente tem cartilagem no joelho, tem cartilagem em todas essas regiões que são muito expostas a impactos, que garantem uma segurança maior para essas regiões. Então, esses anéis de cartilagem é que garantem, seguram que por mais que a musculatura lisa se contraia com muita força, eles conseguem manter a traqueia aberta, permitindo a passagem contínua do ar. Então, se a gente tem o fechamento da musculatura, o ar não passa e aí, sem respiração, né, ocorre a morte do indivíduo. Então, essa disposição desses anéis em C, esses anéis em cartilagem, é uma forma de proteção do indivíduo, de todos os indivíduos, para evitar o colabamento da traqueia. A gente vai já ver. E a traqueia, ela tem cerca de 11 centímetros, mas vai variar de cada indivíduo, né? Mas a média é que ela tem um comprimento aí de 11 centímetros. Então, é uma grande extensão até chegar aí nas demais regiões do sistema respiratório. Então, esses anéis, como eu já falei para vocês, eles existem, né? Eles estão grudados a essa musculatura lisa interna, certo? A musculatura lisa, aqui em vermelho, que faz parte da região interna, ela está grudada, colada nesses anéis. Então, por mais que ela contraia, maior força, independente daquele elemento tóxico que causou o choque anafilático, por mais que ela contraia aí nesse processo de reação alérgica, não vai haver a colagem dessa musculatura. Ela não vai colapsar total, porque esses anéis de cartilagem por toda a extensão da traqueia vão evitar que isso aconteça, mantendo a traqueia aberta, nem que seja minimamente, mas permitindo que haja a passagem de alguma quantidade de ar, certo? Então, a parte interna é revestida de células caliciformes. Qual é a diferença? Né? A gente tem aí que essas células caliciformes também são células que têm prolongamentos nas suas membranas plasmáticas, e aí elas vão ser produtoras de muco. Esse muco vai ter a função tanto de filtragem, né, como de ajudar na eliminação
das partículas ruins que foram filtradas e também no movimento, facilitar a penetração do ar. Por quê? Porque o muco, ele umidifica o ar, então ele facilita essa passagem sem causar o ressecamento dessas vias aéreas. Qual é a diferença que a gente tem aqui dessas células que filtram e produzem muco para as células que estão presentes lá na cavidade nasal? Na cavidade nasal, nós temos células ciliadas, certo? São as chamadas células ciliadas que realizam a filtração e vão produzir o muco, que umidifica e ajuda a eliminar as partículas ruins. Na traqueia, não são células ciliadas, são células caliciformes, ok? Elas têm uma estrutura celular diferente. Essas células caliciformes, elas vão também realizar a filtragem e a produção do muco para a umidificação, que facilita o movimento do ar no sistema respiratório e também ajuda na eliminação aí de partículas ruins. Quando a gente está doente, alguma coisa, tanto as células ciliadas da cavidade nasal, como as células caliciformes aí presentes na traqueia, aumentam a produção do muco para facilitar a eliminação desses micro-organismos, sejam bactérias ou sejam vírus, que estão aí formando o sistema, que estão aí infeccionando o sistema respiratório. Então, aumenta essa produção de muco para eliminar esses micro-organismos. Então, por isso, quando a gente está doente, a gente tem coriza, ou até mesmo aquela secreção mais corpulenta, ok? No final da traqueia, a gente tem uma bifurcação, que é justamente a bifurcação em brônquio direito e brônquio esquerdo. Esse ponto onde ocorre essa bifurcação é chamada anatomicamente de carina da traqueia, certo? Então, a traqueia é o tubo de aproximadamente 11 centímetros, cheio de musculatura lisa na parte interna. Parte externa, temos os anéis de cartilagem no formato C, que evita o colabamento da traqueia se houver uma contração muito forte dessa musculatura. E no final desse tubo, né, que a gente pode chamar assim, a traqueia, um tubo, a gente tem uma bifurcação, e essa bifurcação é chamada de carina da traqueia, ok? E aí a gente tem agora os brônquios, né? Que eles possuem um epitélio ciliado e anéis de hialina. Então, da mesma forma que a traqueia, os brônquios também vão possuir aí os anéis de cartilagem hialina. Também para evitar o colabamento, mas internamente, qual é a diferença que a gente já vê de imediato? Possuem epitélio ciliado, né? Então, são as células ciliadas, não são células certo? Então, retornamos às células ciliadas como na cavidade interna nasal. Então, os brônquios, quando a gente tem aqui, ó, a carina da traqueia, né, que é a região onde ocorre a primeira bifurcação aqui em brônquio direito e brônquio esquerdo, a gente tem a formação dos dois brônquios principais, que é o brônquio direito e o esquerdo, que também são compostos por anéis de cartilagem, ok? Que mantém essa estrutura aberta para a passagem do ar. Então, o brônquio direito, ele é verticalizado e maior, aqui como a gente pode ver, ó, ele é mais verticalizado e ele é maior, certo? E ele é dividido em 3 brônquios lobares, ok? E o brônquio esquerdo, ele não é tão verticalizado e ele é menor. E por que isso ocorre? Anatomicamente, acredita-se porque o brônquio esquerdo é o que fica aí encostado no coração. Então, o coração, ele ocupa muito espaço do lado esquerdo, acabando diminuindo o espaço que tem para os brônquios. Então, no processo evolutivo, né, foi sendo selecionado brônquios esquerdos menores e não tão verticalizados, porque não há espaço tão grande para aí o encaixe desse brônquio esquerdo
na região do tórax, certo? Então, o direito ele é maior e mais verticalizado, porque ele está livre, e o esquerdo ele é menor e menos verticalizado, justamente porque ele tem que dividir ali o espaço com o coração, que ocupa bastante espaço, certo? Então, ainda, o brônquio direito e o brônquio esquerdo vão se subdividir em brônquios lobares, certo? Seguindo para os lobos do pulmão. Nós vamos ver daqui a pouco que os pulmões direito e esquerdo são divididos em lobos. Então, a gente tem o lobo superior, o lobo medial, o lobo inferior. No direito, que tem a divisão em 3 lobos, e o esquerdo tem o superior e o inferior, ou seja, 2 lobos. Então, da mesma forma, como eu disse para vocês no início, que são os bronquíolos respiratórios, que aí vão se subdividindo até os alvéolos, né, os sacos alveolares, que vão formar o pulmão. Então, o pulmão, ele é formado pelos alvéolos, bronquíolos respiratórios, etc., e etc. Então, como eles têm esse aspecto de subdividir entrando dentro dos pulmões, eles vão se enquadrar nas subdivisões do pulmão. O pulmão esquerdo tem 2 lobos, então, a gente tem o brônquio lobar esquerdo superior e o brônquio lobar esquerdo inferior. Direito tem 3 lobos, temos aqui o brônquio lobar direito superior, medial e o inferior, certo? Então, aqui, a gente vê que a região dos brônquios em si é essa região bem curta, bem superior, brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo, certo? E aí, quando a gente começa a ter essas subdivisõezinhas aqui, a gente já passa a chamar de brônquios lobares, certo? Então, o lado direito, ele tem 3 lobares e o esquerdo 2 lobares, certo? Brônquio direito tem 3 brônquios lobares e o brônquio esquerdo tem 2 brônquios lobares. Os lobares se dividem em segmentares, que se subdividem ainda mais, certo? Então, a gente vai tendo aí essa ramificação dessas estruturas, e são essas ramificações que vão compor aí o sistema respiratório, certo? Então, aqui, a gente vai iniciar a zona respiratória. Então, a gente veio aqui até os brônquios lobares, certo? A gente tem a zona condutora, que tem apenas o papel de conduzir o ar, tanto no processo de inspiração como no processo de expiração. Quando a gente tem essa subdivisão que vai ocorrendo aí, se subdivide mais e mais e mais, chegando aí a esse formato que é a chamada de árvore brônquica, certo? Então, essa árvore brônquica, que tem justamente esse aspecto aí que vocês estão vendo, é as subdivisões que são os bronquíolos. Os bronquíolos têm que característica já? Eles não têm mais a presença dos anéis de cartilagem hialina, certo? Eles vão ser mais terminais e eles encerram a zona condutora, certo? Então, a gente tem início aí nos bronquíolos na zona respiratória. Se vocês observarem, tá cortando as palavras? Dani, é porque tu deu o zoom, não? Não, foi ela que tinha dado o zoom. O meu aqui tá normal. Para mim tá normal também. Não, voltou agora, quando a senhora mexeu aí. Voltou agora, não tava não. Pronto. Então, vamos lá. Então, a gente tem início aí com essa formação da árvore brônquica na zona respiratória. E aqui vocês começam a ver o que eu disse para vocês no início, que os pulmões nada mais são do que as ramificações dos bronquíolos e os alvéolos pulmonares, os sacos alveolares, que aqui a gente já tem o início da formação do pulmão. Ó. A formação da árvore brônquica já forma uma base para a formação dos pulmões. Imaginem agora cada ramificaçãozinha dessas que vocês estão vendo, que vai ter aí
uma enorme quantidade de cachos, vamos assim chamar, que são os alvéolos pulmonares, certo? Então, esses cachos dos alvéolos pulmonares vão encher essa região toda, imagine tudo isso aqui, cheio de alvéolos pulmonares, que são os saquinhos membranosos cheios de ar, e aí quando você imagina essa imagem, né, todas essas ramificações cheias de sacos alveolares, a gente já consegue visualizar a formação do pulmão em si. Por isso que ele tem aquele aspecto esponjoso, porque realmente são várias bolinhas, né, várias bolinhas de ar que vão formando os pulmões. É importante que vocês entendam que bronquíolos não são uma coisa independente, sacos alveolares não são outra coisa independente e pulmão são outra coisa. Não, todos eles vão compor aí os pulmões, certo? A partir dessa zona respiratória. Então, chegamos aí na árvore brônquica, né? Iniciamos essa zona respiratória e esses bronquíolos ainda menores, que estão formando essas ramificações, iniciam a zona respiratória. Gente, só um segundinho, tá? Quer mamar? Mamou pouco. Se ele chorar, você me traz, certo? Então, vamos lá. Então, esses bronquíolos, né, essa formação da árvore brônquica, vão aí se ramificar mais ainda e eles vão desembocar nos ductos alveolares, certo? Esses ductos alveolares, eles que possuem os alvéolos aderidos em estrutura de cacho, certo? Que são os chamados sacos alveolares. Então, cada bolinha dessa aqui é um alvéolo, certo? Cada bolinha dessa é um alvéolo, ok? O conjunto dessas bolinhas vão ser os sacos alveolares. E cada bronquíolo respiratório daquele que forma a árvore brônquica vai desembocar nesse ducto alveolar aqui, que é esse conjunto, certo? Esse ducto que vai terminar aqui no saco alveolar. Então, vocês conseguem visualizar melhor agora através dessa figura. Pega aquela árvore brônquica e pega cada extremidade da árvore brônquica e coloca um ducto alveolar com esses sacos alveolares aqui. Então, é isso que vai formar, ó, vai ter um ducto aqui, vai ter outro aqui, vai ter outro aqui, vai ter outro aqui. Então, toda essa região está cheia de sacos alveolares, que são os alvéolos, dando esse aspecto esponjoso aqui no pulmão. Então, só reforçando que o pulmão é formado por todas essas estruturas da zona respiratória, certo? Desembocar é terminar. Eles vão terminar nessa região, certo? Deu para entender? Certo. Então, vamos lá. Então, esses são os alvéolos, né? Então, os alvéolos especificamente são o quê? São bolsas de ar envoltas por um fino epitélio que consegue aí contatar os capilares sanguíneos. Esse epitélio que reveste os alvéolos, ele é tão fino que ele consegue aí realizar as trocas gasosas com o sangue. Então, a gente tem aqui a estrutura do alvéolo e ele fica dessa fórmula aqui em contato com o sistema circulatório, certo? O sistema circulatório reveste o epitélio desses sacos alveolares, aí realizando essas trocas gasosas. Então, é isso que vai conferir o aspecto esponjoso dos pulmões. Vocês compreenderam aí a formação dos bronquíolos respiratórios, desembocando, terminando aí nos alvéolos pulmonares? Conseguiram entender para a gente iniciar os pulmões?
Ok. Então, vamos lá. A gente vai iniciar agora os pulmões, que é o órgão macro, né? É aquele que a gente visualiza sem ver todas essas subdivisões de alvéolos, bronquíolos respiratórios e etc. A gente visualiza só o macro, né? Então, os pulmões, eles são órgãos pares que ficam localizados dentro do tórax, com o coração entre eles. Eles são órgãos não idênticos, como a gente já mencionou. O pulmão direito, ele é dividido em 3 lobos, enquanto o esquerdo é dividido em apenas 2. O pulmão esquerdo, ele vai ser menor e o direito maior, porque o pulmão esquerdo, ele está sendo aqui, ó, está dividindo espaço com o coração, né? O coração, ele ocupa um espaço maior do lado esquerdo. Então, por isso que a gente tem que o brônquio esquerdo, ele é menor e menos verticalizado, né? A gente viu lá no brônquio, e também por isso que a gente tem que o pulmão esquerdo, ele é menor, justamente pela divisão de espaço com o órgão coração, certo? A parte inferior é a base e a parte superior é o ápice do pulmão. É chamado assim, certo? A parte inferior do pulmão é chamada de base e a parte superior é chamada de ápice. Então, eles vão ser divididos em lobos. O direito vai ser dividido em 3 lobos, como eu já mencionei, lobo superior, médio e inferior, e o lobo esquerdo dividido em 2 lobos, superior e inferior. E esses lobos, eles são separados por fissuras, são assim chamadas essas fissuras, certo? No pulmão direito, essa primeira fissura aqui, que separa dos lobos médio e inferior, é chamada de fissura horizontal, certo? E a segunda fissura, que separa o lobo médio do inferior, ele é chamado de fissura oblíqua, certo? Então, como o pulmão direito tem 3 lobos, ele possui 2 fissuras de separação, não é isso? Como o pulmão esquerdo tem 2 lobos, ele só vai possuir uma fissura de separação, ok? Então, do pulmão esquerdo, a gente tem a fissura oblíqua, que é essa aqui que separa o lobo superior do lobo inferior. Na região medial dos pulmões, existe uma região chamada de hilo. Essa região é por onde os vasos, nervos e bronquíolos entram e saem dos pulmões. Então, é por aqui que vão entrar os bronquíolos, que irão lá dentro dos pulmões, já que os formam, né? Se ramificar em bronquíolos terminais, bronquíolos respiratórios e alvéolos pulmonares. E também é por onde entram os vasos e os nervos, os vasos aqueles que também irão se ramificar para envolver o epitélio lá dos sacos alveolares, né? Então, é por essa região central dos pulmões formados, que é chamada de hilo, que ocorre a entrada desses pontos, né? Tanto bronquíolos como vasos e nervos. A gente observa que aqui, no pulmão esquerdo, importante que vocês compreendam que o hilo, ele existe tanto para o pulmão direito como para o pulmão esquerdo, né? Já que a gente precisa que os bronquíolos, os vasos e os nervos entrem em ambos os pulmões, ok? Então, entrando em ambos os pulmões, a gente tem essa estrutura, essa característica em ambos os pulmões. Mas o pulmão esquerdo, ele tem essa região aqui, ó, que vocês conseguem visualizar como se fosse um esmagamento, né? Que é a chamada impressão cardíaca. E o que é essa impressão cardíaca? É o que o próprio nome diz. É o local onde o coração fica encaixado, né? Então, por isso que tem esse afundamento quando a gente visualiza o pulmão esquerdo, que é onde o coração fica lá empurrando, pressionando, diminuindo o espaço disponível para o pulmão esquerdo. Enquanto o pulmão direito não vai ter essa impressão cardíaca aqui, mas vai ter o hilo, que é por onde entra o início da formação da árvore brônquica e os vasos que vão aí revestir o epitélio dos sacos alveolares, ok? Então, os pulmões, eles são revestidos por membranas. Essas membranas são chamadas de quê? Pleura,
que envolve os pulmões e os mantém abertos, certo? É uma membrana dupla que protege e ajuda na mecânica dos pulmões, ou seja, como ele está constantemente contraindo e expandindo, em contato com a caixa torácica, né, com os ossos da caixa torácica, poderia haver um desgaste do órgão, né? Esse atrito constante, já que a gente respira o tempo inteiro, dormindo, acordado, é constante essa movimentação. Então, esse atrito entre e a caixa torácica poderia desgastar as células do órgão, não é isso? Então, a gente poderia ir ter danos ao órgão. Então, essa membrana, ela tem a função de proteção e ajudar na mecânica, para evitar que esse atrito seja tão acentuado entre o órgão e a membrana. Então, a pleura externa é a parietal. Deixa eu só tirar isso aqui do meio para não atrapalhar. Pronto. Então, a membrana externa é chamada de parietal, que está ligada ao tórax e ao diafragma, certo? Ela fica mais externo, certo? É a pleura parietal, a membrana mais externa, e a interna, a pleura visceral, ela é ligada aos pulmões. Então, a gente vê aqui, ó, que tem uma membrana externa e uma membrana interna. Ambas são chamadas de pleura, certo? Ambas são chamadas de pleura e tem esse papel de proteger aí contra o atrito da mecânica respiratória. Mas nós temos uma mais externa, que é a parietal, que fica aí ligada ao tórax e ao diafragma, certo? Se ela está colada, ela evita atritos, né? Ela não está solta, ela não fica encostando e voltando do tórax e do diafragma, não. Ela está colada a essas estruturas. E a interna, que é a visceral, está colada ao pulmão. Entre essas duas membranas, nós temos a cavidade pleural líquida, que vai proteger mais ainda contra o atrito. Então, nós temos 3 mecanismos de proteção. A membrana interna, visceral, vai proteger diretamente ao pulmão, pois está ligada ao pulmão. Nós temos a segunda forma de proteção, a pleura parietal, que é a externa, que vai estar ligada aí ao tórax e ao diafragma, evitando esse atrito também constante. E entre essas membranas, nós temos a cavidade pleural líquida, que evita mais ainda esse atrito, e aí a gente tem disponibilizo, certo? Até porque na minha cobrança, assim, de prova, essas coisas, eu digo para estudar só pelos slides. Eu não acho que há necessidade de vocês pegarem um livro e ficarem estudando. Não, só pega os slides e estuda pelos slides que dá certo fazer a prova, certo? Então, vamos lá. Essa cavidade pleural vai proteger ainda mais contra esse atrito, mantendo aí esses órgãos por muito tempo funcionais, já que o pulmão é um dos órgãos em que as células que o compõem não são constantemente renovadas, né? Então, a gente precisa ter uma proteção extra para esse órgão. E aí, a gente tem como conclusão aí como é que funciona a mecânica respiratória da respiração. Vocês compreenderam os pulmões, como eles são formados a partir da árvore brônquica, que vai aí desembocar, vai terminar nos alvéolos pulmonares, gerando esse aspecto esponjoso de forma micro, né? Quando a gente visualiza microscopicamente o pulmão, é isso, são bronquíolos respiratórios, são alvéolos pulmonares, né? Quando a gente visualiza o pulmão macroscopicamente, é que a gente vê as duas estruturas grandes, né? Então, vocês viram que tem o pulmão direito dividido em 3 lobos, que são divididos ali pelas 2 membranas. Nós temos o esquerdo, que é menor, que vai ser dividido em 2 lobos, e tem apenas aquela membrana oblíqua, separando a fissura oblíqua, certo? Eles têm aí uma cobertura através da pleura visceral, é a mais interna, tem a pleura parietal, que é a mais externa. Entre elas, nós temos a cavidade pleural, todas com o objetivo de proteção, de evitar o atrito
desses órgãos. Então, vocês conseguiram compreender os pulmões? Certo. Então, a gente vai finalizar agora só... Certo? E a mecânica do sistema da respiração, e aí a gente finaliza a aula, certo? E aí eu passo as informações lá no grupo, tanto do Classroom, como das informações que eu passei sobre a disciplina, da AV1, e também aí das atividades referentes a essa aula, para a gente completar a carga horária. Então, vamos lá. A mecânica respiratória, ela vai envolver a inspiração e a expiração através de diferenças de pressão, certo? Então, o diafragma, que é o órgão responsável pela respiração, essa respiração que nós realizamos constantemente, quando estamos dormindo, quando estamos em situação de repouso, ela se dá apenas pela contração e o relaxamento do diafragma. Então, para o processo de inspiração, o diafragma, ele contrai, quando ele contrai, ele desce. E aí ele expande a caixa torácica, porque ele desceu, e aí ele expandiu a caixa torácica. Então, há um aumento do volume da caixa torácica. Se eu tenho um aumento do volume, mas não tenho a acrescentação de nenhum gás, a gente tem o quê? Uma redução da pressão, né? Se a pressão interna da caixa torácica fica menor do que a pressão externa, o ar entra, né? Ele tem condições favoráveis para entrar. Então, o processo de inspiração é diafragma contrai, desce, a cavidade torácica expande, reduzindo a pressão. Com a redução da pressão, o ar consegue entrar. Temos a entrada de oxigênio. Na expiração, é o contrário. Em vez do diafragma de contrair, ele vai relaxar. Quando ele está contraído e relaxa, ele sobe. Quando ele sobe, ele contrai a caixa torácica, diminuindo o volume. Se eu diminuo o volume, né, a gente tem um aumento da pressão. Se a pressão interna do corpo fica maior do que a pressão externa, a gente tem a saída de ar facilitada por essa diferença de pressão, certo? Então, inspiração, diafragma contrai, aumenta volume, pressão diminui, ar entra. Expiração, diafragma relaxa, contrai a caixa torácica, aumenta a pressão, o ar sai, certo? Então, a mecânica respiratória envolve isso aqui. Então, só algumas curiosidades para a gente compreender melhor, certo? E aí, realmente, de fato, a gente finaliza. Mas a aula mesmo que será cobrado é até aqui, ok? Então, a gente tem situações em que a respiração, ela precisa de uma inspiração forçada. Que situações são essas? Exercícios físicos, né? Qualquer esforço físico que a gente vai realizar, a gente precisa ter um aumento da captação de oxigênio. Para quê? Para garantir a oxigenação do sangue e das células. E a gente conseguir obter energia para desempenhar aquela ação. Então, a gente tem que, na inspiração forçada, que é a chamada inspiração para a gente captar uma quantidade maior de ar, a gente vai ter aí associado ao diafragma a contração de quais outros músculos, né? Os intercostais externos, o serrátil posterior, os escalenos e o esternocleidomastoideo, que vão auxiliar expandindo mais ainda o volume da caixa torácica. Então, vai entrar o ar com mais volume e também o quê? Mais rapidamente, né? Vai tanto entrar uma quantidade maior de ar, como também vai ser numa velocidade bem maior. Então, quando a gente tem esse esforço físico, de exercício físico, a gente precisa realizar inspirações forçadas, porque são essas inspirações que vão aumentar o volume de ar inspirado e a velocidade com a qual esse ar entra, para a gente obter o quê? Mais oxigênio e conseguir mais energia a partir da respiração celular. Então, não vamos realizar apenas a contração do diafragma, a gente vai precisar ter o auxílio da contração de outros músculos, que são esses que estão aí
colocado, certo? Isso no caso da inspiração forçada. Mas nós também temos a situação de expiração forçada. E quando ocorre essa situação? Quando a gente quer expelir alguma coisa que está causando problemas ao nosso sistema, como tosse, espirro, engasgo, certo? Então, a gente não vai ter na expiração apenas o relaxamento do diafragma, como a gente viu lá na mecânica de respiração. Na respiração normal, diafragma contrai para inspirar, não é isso? E diafragma relaxa para expirar. Quando a gente precisa realizar uma expiração forçada para expelir alguma coisa que foi danosa, a gente também vai precisar da ação de músculos, de outros músculos, para que a gente consiga realizar esse processo. E que músculos serão esses na expiração forçada? Os intercostais internos e o abdominal reto, que a gente vai ver na aula de sistema muscular, certo? Eles vão auxiliar contraindo de forma brusca e rápida, assim o ar sai com mais volume e mais velocidade. Da mesma forma que na inspiração forçada entra mais ar com mais velocidade, na expiração forçada sai mais ar com mais velocidade também, certo? Então, são essas as situações em que a gente tem associado ao diafragma a ação de contração de outros músculos, ok? E, por fim, só para vocês compreenderem, nós temos aí a hematose, que nada mais é do que a troca de gases entre o sangue e os alvéolos pulmonares. Então, a hematose ela é a passagem do ar que ocorre por difusão entre os alvéolos e os capilares sanguíneos. E difusão é o quê? Ela ocorre por diferenças de concentração. Então, se eu tenho uma concentração maior de oxigênio nos alvéolos que acabaram de expirar e menor no sangue que está vindo das células cheio de gás carbônico, eu vou conseguir realizar a difusão do oxigênio dos alvéolos para o sangue, né? Isso, devido à diferença de concentração, e vou realizar a difusão do gás carbônico do sangue para os alvéolos, devido à diferença de concentração. Sempre do maior para o menor, da maior para a menor concentração. Então, essa difusão, ela tem que ultrapassar o epitélio do alvéolo, o espaço intersticial entre o alvéolo e o capilar sanguíneo e o epitélio das paredes dos vasos. Essa passagem é chamada de barreira respiratória. Então, o que é a barreira respiratória? São esses 3 pontos que a troca de gases tem que ultrapassar, que é o epitélio do alvéolo, o espaço intersticial e o epitélio das paredes dos vasos, certo? Compreenderam aí esses exemplos, só para a gente deixar claro, quando a gente tem o auxílio de outros músculos e como é que ocorre a difusão dos gases entre os alvéolos e o sangue. Sim, pronto. Pois aqui a gente encerra, certo, a nossa aula. E aí eu vou finalizar a gravação e quando eu colocar essa aula no YouTube, eu mando os slides junto com o link para a aula gravada, certo? Mando lá no grupo e também coloco no Classroom, certo? Então, quando eu finalizar, eu já mando tudo para vocês, ok? Pois pronto, pessoal. Quinta-feira, lembrando que vai ser a aula assíncrona, né? Eu vou gravar o sistema digestório e mandar para vocês. E mais tarde eu mando todas as informações lá no grupo que a gente precisa, tá ok? Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado e a gente vai continuando ao longo aí da semana para conseguir concluir, certo? Bom dia para vocês, pessoal. Eu vou mandar no grupo o link do Classroom também, viu? Pode deixar. Obrigada, gente. Até mais, viu? Agora onde eu paro a gravação, meu Deus. Pronto. Tchau, tchau, gente. Bom dia.